Olá, irmãos, paz do Senhor esteja com todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo esse vídeo. Bom, gente, não sei se vocês notaram, mas eu fiquei meio sumido aí durante um tempo, mas estou aqui eu de volta aqui no cenário novo. Na verdade, o cenário não é novo porque eu ainda estou no meu quarto, mas aqui eu dei uma mudada aqui no fundo e eu fiquei esse tempo parado porque eu estava me preparando para voltar, mas agora eu voltei e mais uma vez com a palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra ela está lá em Mateus, no capítulo 14, do verso 25 ao verso 32. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Glória a Deus. Bom, pessoal, essa palavra aqui que eu queria compartilhar com vocês está nesse texto aqui, muito famoso, muito conhecido por nós cristãos, a passagem de Jesus, a passagem que conta como Jesus andou sobre as águas. E essa passagem, apesar de muito conhecida, ela tem uma revelação muito importante para os nossos dias de hoje. Bom, a história conta o seguinte: os discípulos eles haviam pegado um barco e ido na frente. O Senhor mandou eles irem na frente enquanto ele ia ao monte orar. E quando o Senhor desceu do monte, ele começou a andar sobre as águas até onde os discípulos estavam. Os discípulos acharam que aquilo era um fantasma e se amedrontaram. Mas Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." E então Pedro, com muita fé no coração, ele disse: "Senhor, permita-me com que eu ande nas águas contigo." E Jesus chamou: "Venha, venha, Pedro." E Pedro andou sobre as águas, mas percebendo a força do vento, Pedro acabou afundando. Mas Jesus salvou ele mesmo assim. E depois todos entraram no barco e aqueles discípulos adoraram o Senhor. Bom, essa é a história contextualizada, resumida. E aqui nós temos uma visão muito legal. Porque aqui muitas pessoas falam que Pedro teve pequena fé. O próprio Jesus fala isso: "Homem de pequena fé, você duvidou." Muitos falam que Pedro teve o medo de andar sobre as águas. Só que, se a gente for parar para pensar, Pedro ele foi o mais corajoso de todos os discípulos. Porque enquanto todos estavam amedrontados, Pedro disse: "Senhor, se é tu mesmo, me faça andar sobre as águas com o Senhor." E bom, os discípulos aqui, eles estavam passando por um vento muito forte, eles estavam no mar, o mar estava agitado, mas o Senhor ele veio andando sobre as águas para acalmá-los. Por isso Deus ele está nos dizendo com essa palavra, com essa mensagem, que nós devemos não ter medo da força do vento, mas ver que o Senhor ele sempre chega, e ele chega de uma forma assim espetacular. Olha só, Jesus ele chega andando sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Pensa você no barco, o vento, a tempestade, e Jesus ele vindo até você, andando sobre as águas. O mesmo mar que os discípulos estavam com medo foi o mar que Jesus usou para andar até eles. Com isso, Deus ele está querendo dizer que não importa aonde você esteja, não importa se você está com medo daquilo que te preocupa, não importa se a tua vida é um mar e esse mar está agitado, esse mar está perigoso e você está com medo de afundar nesse mar, não se preocupa, Jesus ele está vindo, ele está andando sobre as águas. Isso é para mostrar que ele está acima dos seus problemas, ele está acima das suas dificuldades, ele está andando sobre elas. Enquanto você está com medo do mar que te aflige, Jesus ele está andando sobre o mar e ele está indo na sua direção.
Outra coisa também, os discípulos, eles viram Jesus andando sobre as águas, mas eles não reconheceram que era Jesus. Eles pensaram que era um fantasma. Eles olharam ali o semblante, não conseguiram reconhecer Jesus, acharam que era um fantasma, ficaram com muito medo. E muitas vezes, às vezes, quando a gente está na dificuldade e Deus começa a entrar, Deus começa a vir andando sobre essas dificuldades, às vezes a gente não reconhece que é Deus. Às vezes a gente fica com medo. Às vezes Deus ele fala pra gente que vai nos livrar das nossas dificuldades, vai nos livrar das nossas situações. Mas nós ficamos com medo. Nós falamos, Deus, eu confio em Ti. Muita gente canta isso. Deus, eu confio em Ti. Mas às vezes quando Deus ele nos pede para fazer alguma coisa, ou quando Deus intervém na nossa vida para nos ajudar, para nos fazer vencer as nossas lutas, vencer as nossas dificuldades, nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo. Talvez você esteja com medo, não só do mar, mas da pessoa que está andando sobre ele. Talvez você esteja com medo do agir de Jesus. Você quer Jesus, você quer que ele resolva os seus problemas, mas talvez você esteja com medo do que ele vai fazer. Talvez você tenha pedido ele para Jesus, resolve os meus medos, resolve as minhas preocupações, resolve as minhas dívidas, Senhor, resolve as minhas dificuldades. E ele está falando, gente, eu vou resolver, mas você tem que me deixar agir. E muitas vezes é isso que é o empecilho nas nossas vidas, nós deixamos de deixar o Senhor agir. Quando o Senhor fala que ele vai agir, e quando ele fala para a gente deixar o controle, para ele controlar a nossa vida, nós ficamos com medo. Com medo do quê? Medo do que nós podemos perder? Medo talvez de que percamos amizades? Medo talvez de nos livrarmos de coisas? Entende? Jesus, ele talvez vai te pedir para sacrificar, por exemplo, uma amizade que não te faz bem. Talvez vai te pedir para sacrificar um emprego que te restringe da presença dele. Talvez ele te peça para sacrificar alguma coisa na sua vida, talvez o seu tempo no seu celular, para você se dedicar mais com ele. E talvez é isso que nós estamos preocupados. Nós estamos tão apegados às coisas dessa terra, estamos tão apegados a esse mundo, que quando Deus ele diz que vai agir, nós ficamos com medo do que vamos perder. Mas pessoal, quando você sacrifica uma coisa para o agir de Deus, para Jesus controlar, para Jesus agir na sua vida, um milagre acontece. Quando você deixa Deus agir na sua vida, sem medo do que isso pode afetar em você, você vê o sobrenatural de Deus. Você vê o agir de Deus tão forte na sua vida, tão grande na sua vida. Talvez você perca, sim, algumas amizades, mas isso é pro seu bem. Deus está falando que é pro seu bem. Talvez você perca, não sei, um emprego, talvez, mas Deus está te dizendo, calma, eu estou te pedindo para sacrificar esse emprego, mas é porque eu vou te dar um melhor, eu vou te suprir, eu vou prover as suas necessidades, mas confia em mim, você tem que confiar em mim, deixa eu agir. Jesus disse para os discípulos, coragem, não tenha medo, sou eu. Jesus está te dizendo hoje, coragem, não tenha medo, não tenha medo do sacrifício. Sacrifício às vezes é necessário. Deus está te pedindo para sacrificar uma coisa, mas é porque Ele tem algo melhor preparando para você, mas não tem como você acessar esse melhor se você ainda estiver preso nisso. Deixa Deus agir, coragem. Você está vendo Jesus andando sobre as águas, mas não tenha medo do agir dele, coragem, confia nele.